não andam sem a liberdade de um corpo. Todo espírito precisa de um corpo, seja o espírito maligno, seja o espírito de Deus, quanto seja o teu espírito. Sem um corpo, você é só um espírito. E sem um corpo, você, na verdade, sendo um espírito, eu disse isso no velório, quando você vai ver um corpo, você vê uma pessoa sem um espírito, sem vida. A gente diz perdeu a vida, porque a vida não está na carne, a vida está no espírito. Não, o homem, quando Adão foi feito ali, ele não foi feito no pó da terra, ele foi feito em Deus e soprado no pó da terra. O pó da terra foi o veículo que Deus usou para colocar o espírito de Adão, o tornando alma vivente, para andar na terra. Então, Deus sempre vai precisar de um homem e de uma mulher. E nós estabelecemos a primeira aliança, ali, uma das mais claras que vão ficar, de Noé. E a aliança de Noé, ela tem alguns símbolos. Noé era justo. Deus escolhe ele e ele vai participar agora de algo sobrenatural. Deus agora vai fazer, através de Noé, trazer justiça para a terra, limpar a terra e começar algo novo. Toda vez que Deus vai começar algo novo, ele vai procurar alguém. Ele vai convidar alguém para participar disso. Vai convidar alguém para ter uma aliança para isso. A maioria dos cristãos, eles vivem uma vida de dependência de Deus. Eu sei que isso soa como heresia, né? Todos nós devemos ser dependentes dele, sim ou não? Porém, não é o que a Bíblia pede. A Bíblia diz que nós devemos cooperar com Deus. E cooperar é fazer junto. É ter aliança. Então, nossa vida cristã, ela parte da premissa que nós fomos buscar a Deus num momento difícil de nossas vidas. E 90% das pessoas que vão para a igreja, elas não vão para conhecer Deus, elas vão para tentar resolver algum problema. Então, elas não vão para ser amigos de Deus, elas nem para ter aliança com Deus. Elas vão a Deus como se vai a um médico, para receber cura de suas doenças. E por isso vivem tão poucas manifestações, tão poucas liberações espirituais, tão poucos milagres. Elas vivem a partir de ver o que Deus faz na vida dos outros. Você quer ser uma pessoa que vive uma vida espiritual, você precisa de ser amigo de Deus. E para ser amigo de Deus, você tem que mudar essa consciência. Tem um termo, a igreja é um hospital. A igreja não é um hospital, a igreja é um portal celestial que revela Jesus. E é claro que Jesus cura, então você vai ver cura na igreja. E não tem importância do jeito que você foi a Jesus. A questão aqui é como você quer continuar, porque pergunta, por que de todos Deus quis ter aliança com alguns? Porque nem todos estão interessados em ter aliança com Deus. Ter aliança com Deus é ser amigo de Deus, é cooperar. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Cristo. Cooperar é ir em cooperação, junto. Então, é como um casamento. Nós fazemos juntos. Deus quer fazer as coisas juntos com você. Isso não te empolga? Quando Deus quis criar qualquer coisa na Terra, ele procurou alguém disponível. Não existe nenhuma história na Bíblia relacionada só a Deus. Você já prestou atenção nisso? Ainda que a Bíblia seja a palavra de Deus, não existe um texto que não tenha um homem ou uma mulher envolvido. Até que para ter, tem que ter alguém escrito. Então a Bíblia é um livro de homens que cooperaram com Deus, de mulheres que cooperaram com Deus, de amigos de Deus que estavam revelando Deus na terra. Esse ainda é o desejo do coração do Pai. Esse é o desejo do coração de Jesus. Que muito mais do que você ir para a igreja, ou do que você buscá-lo para ter alguma coisa ou alguma resposta, ele te quer como amigo, como cooperador, como alguém que vai andar junto, do lado, carregando e liberando aquilo que ele deseja. Então, Noé é a chave. E hoje nós vamos falar de outra aliança muito importante, são várias alianças da Bíblia, mas começa com Adão, depois na queda de Adão, Deus refaz uma aliança, faz outra aliança com Adão.
tem várias alianças, mas as mais assim, importantes são de Noé, e logo em seguida que nós vamos falar um pouco hoje, que é a aliança de Deus com Abraão. Deus agora procura um homem para dar a ele uma cidade, para dar a ele uma terra, para dar a ele um país. O que nós chamamos de Jerusalém hoje, ela foi entregue a Abraão. Deus procura agora, Leandro, não só uma pessoa, porque primeiro Deus procura uma pessoa, dá um restart no mundo, e não é. Só que agora Deus está procurando uma pessoa para construir uma cidade. Ele agora está procurando uma pessoa que vai dar a ele um local geográfico para ele se revelar. Deus tinha revelado-se a Noé e sua família, mas Deus agora quer se revelar a um povo. Isso é demais, cara. Por quê? Porque para se revelar para um povo, ele vai escolher alguém. E aí ele vai e chama Abraão, no capítulo 12, e vai dizer: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Te farei fecundo, te abençoarei, te multiplicarei, como a areia da areia do mar, conte a areia do mar, blá, 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 blá. Abraão sai, eu vou resumir a história, você já sabe. Ele vai para a terra prometida, Deus promete para ele uma terra, chega lá, a terra está com fome, ele desce para o Egito, ele volta do Egito, tem guerra, 4 reis contra 5 reis, seu sobrinho é levado cativo, ele vai atrás do seu sobrinho, vence os reis, se conecta a Melquisedeque, dá o dízimo dos seus despojos, e aí Deus vem com uma liberação sobrenatural. Abraão não podia ter filho, a mulher dele, na verdade, não era Abraão que não podia ter filho, porque ele teve Ismael, era Sara, não podia engravidar, Sarai, não podia engravidar, mas todo mundo já sabe da história. A questão é, Deus quer fazer uma aliança com Abraão agora para ampliar mais do que uma pessoa, para Deus achar um local geográfico para ele se revelar. Alguém que renda um pedaço da terra para Deus. Você nunca se perguntou por que Deus é tão preocupado com Jerusalém? Nunca se perguntou? Nunca perguntou? Tipo, poxa, cara, Deus ele podia estar preocupado com qualquer lugar do mundo, mas parece que, biblicamente, principalmente, você não vê Deus falando do Brasil, você não vê Deus falando da Rússia, você não vê Deus falando da China, mas você vai ver Deus a todo tempo falando de Jerusalém, a ponto de chamar ela de sua esposa. Por que isso? Sabe por quê? Porque um homem levantou altares e deu aquela terra para Deus. Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo dar-lhe tudo, e se nós hoje somos bem-aventurados, somos bem-aventurados porque Abraão recebeu a promessa, mas Abraão rendeu uma terra a ele. Ele levantou o primeiro altar de Betel. Todos os altares que Abraão levantou demarcou a Jerusalém. E Jerusalém passou a ser de Deus. Então Deus tem um lugar na terra. Isso é impressionante, cara. Isso me deixa doido. Porque se Deus achar homens hoje que levantem altares no Brasil, que entreguem o Brasil a ele, bom, Deus vai ter o Brasil com uma particularidade. O pastor, mas o Brasil é muito grande. Bom, então renda a tua casa, no mínimo, para que ele tenha a tua casa como um portal, para ele vir fazer algo na terra. As pessoas amam ficar aqui na minha casa, amam estar aqui dentro da minha casa. Tem gente que vem dormir aqui, mora na cidade e fala, pastor, vou ir aí dormir com o senhor. Vem dormir em casa. Mas por quê? Porque minha casa deixou de ser só um local geográfico. Eu rendi um altar aqui a Deus e passou a ser de Deus. Nessa aliança agora começa a acontecer algo diferente da de Noé. Começa-se a ter altar, sacrifícios, sangue, e uma aliança de sangue é estabelecida. No capítulo 17 diz, farei uma aliança entre mim e ti, e vou te multiplicar extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto à terra, e Deus lhe falou, quanto a mim será contigo a minha aliança, serás pai de numerosa nação. Abraão já não será o teu nome, Abraão, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constitui. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações,
e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no discurso da sua geração. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse Deus mais a Abraão: guarda a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso de suas gerações. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós e tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. A circuncisão é um ato de sangue, onde se corta o prepúcio do pênis do homem no 7º dia e tira, hoje, para você entender, seria a cirurgia de fimose, que é retirado aquela sobra do couro do pênis e ali estabelece uma aliança no órgão genital do homem com Abraão. Poderia gastar um tempo falando sobre isso, mas, resumo do resumo, a área de fecundar a vida está no órgão genital do homem. Então, Deus já estava querendo anunciar que todos os que viessem a partir de Abraão agora viriam já com a chave da multiplicação sobre a vida deles. Abraão estabelece uma aliança, Deus estabelece uma aliança com Abraão, uma aliança de sangue. Guarda isso, porque semana que vem nós vamos entrar sobre a concepção virginal de Maria, por que ela tinha que ser virgem, por que Jesus teve que encarnar. E nós vamos falar um pouco mais sobre a aliança de sangue. Bom, Abraão, vamos lá. Abraão se tornou o homem agora, diferente de Noé, que rendeu sua família. Abraão tinha uma missão agora, minha querida mãe. Falei, benção para a senhora. Benção, mãe. Benção, vó. Me perdoe de eu não ter... Te amo. Eu não... É que eu acordei hoje e a Nayara me pegou de conversa já cedo e eu quase perdi a hora. Olha lá. Já quase perdi a hora. Já falando da vida dos outros, já cedo. Pastor só fala da vida dos outros. Só da vida dos membros. E aí, eu comecei a aula aqui meio estabanado e não te pedi bênção. Este ato, mãe, bênção, você sabia que vem dessa aliança? A Bíblia diz assim, ó, abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A cultura de bênção, pai e mãe, vem de Abraão, que abençoou seus filhos, Ismael, para ir embora, e abençoou Isaac. Isaac abençoou Esaú e Jacó abençoou seus 12 filhos. E essa cultura, bênção pai, bênção mãe, não é uma cultura brasileira, é uma cultura judaica, onde nós pedimos a bênção aos mais velhos, porque entendemos que eles vieram antes de nós, e eles têm, ainda que você seja mais inteligente. Minha mãe hoje é pastoreada por mim, mas não importa. Se eu tenho a vida, é porque ela emprestou o útero para Deus. E se a boca dela me abençoar, eu vou ser bendito. Você não tem uma noção de quantas vezes eu deixei de sofrer um acidente porque, ao sair de casa, eu pedi para minha mãe me abençoar. Filhos, não percam esse costume. Isso é muito mais do que só um costume corriqueiro de pedir bênção para os mais velhos. Não, isso é uma coisa espiritual e uma coisa muito espiritual. Eu tenho um tio, que é tio da minha mãe, na verdade, o tio Miguel, e ele é filho espiritual meu também, está na nossa igreja, é pastor, e eu não consigo conversar com ele sem antes falar bênção, tio. Meu tio Heber, a tia Elaine, mesma coisa. Eles, é mais engraçado, eu peço bênção para eles, depois pede para mim. E como autoridade espiritual, eu estou sobre eles. Mas como filho, neto, sobrinho, eu estou abaixo deles. E a Bíblia diz que a humildade precede a honra. Quando você não tem uma mão para se colocar debaixo, você tem que rever se de fato você está abençoado. Respeite e honre seus pais, suas mães e aqueles que vieram antes de você. Eu respeito muito. Isso é uma coisa que essa loirinha aí me ensinou, foi a respeitar os mais velhos e respeitar as pessoas que
que vieram antes de mim, não importa quão grande eu seja, se estou aqui é porque alguém prestou o útero para que eu nascesse. Né? Então, se você não dá bênção para o seu pai e para sua mãe, toma vergonha na tua cara e faça isso. Pastor, mas eles não estão acostumados com isso. Não tem a ver com eles, tem a ver com você. Minha mãe já é uma senhora e ela toma a bênção da mãe dela todo dia, dos tios. Esse costume é maravilhoso, gente. Nós não podemos perder esse tipo de costume. A gente vai deixando essas coisas. Eu vejo o filho xingando pai, mãe, essas coisas. Tem coisas que não entram na minha cabeça. Essa geração não. Deus, eu fico feliz porque aqui em Poços, Andradas, aqui para esse setor ainda é mais roça, ainda se guarda muito esses costumes. Mas eu já fui para a cidade grande que os filhos chamam o pai com a mãe de ô cara. E aí, cara? Tá louco? Se eu chamar minha mãe de cara hoje, ela me dá um tapa na boca. Até hoje. Nunca brincar. Minha mãe, às vezes, eu chego pra ela e falo aqui, levanta a mão. Você fala, vai cair teus dedos, filho, não levanta a mão pra mãe. E eu levanto só pra ver ela pilhada. Vai, vem que eu te arrebento. Ela fica louca quando eu faço isso. Filho não levanta a mão pros pais, filho não levanta a voz pros pais. Nós respeitamos os pais. E vem disso aqui, dessa aliança. Olha que loucura. Quantos mil anos atrás? Há algo que vem até hoje com o costume da bênção, de dar bênção. Depois, mais para frente, hoje até os curandeiros, como é que chama na macumba mesmo? Benzedor. O que você era mesmo, Leandro? Não era nada, não. O Erival não, o Bertz era benzedor nato. Botava algodão na testa. Tá na cara. Pai Leandro de algum. Doido, misericórdia. Mas essa cultura do padre, da bênção do pastor, sabe? Vem cá, eu vou te abençoar, vem disso aqui. Porque Deus agora dá autoridade. Ele não tinha dado isso para Noé. Cada aliança que Deus faz, ele dá um tipo de autoridade nova. E em Jesus nós vamos ter todas essas autoridades. Nós vamos chegar lá. Mas a autoridade agora é de um homem liberar bênção para a terra. Olha que lindo isso. Se você tem uma aliança com Deus, você se torna um canal de bênção para a terra. Porque você está sobre a terra. Você é o governante legal da terra. E que você abençoar, será abençoado. E que você amaldiçoar, será amaldiçoado. Por isso, mãe, bênção, ela abençoa. E acontece. Você é abençoado. Eu vou te dizer, todas as pessoas que eu conheço que têm esse costume, são pessoas bem-aventuradas, cara. São pessoas, e as pessoas que não têm são pessoas problemáticas. Porque parece bobeira, mas a bênção do seu pai e da sua mãe sobre você é poderosa. Porque a partir da aliança de Abraão, há a liberação do homem liberar a bênção de Deus na terra. É isso que Deus está dizendo, Abraão, eu faço uma aliança com você, e eu entre mim e ti, e multiplicarei extraordinariamente. Essa palavra aqui é a primeira vez que ela aparece, e acho que se não a única na Bíblia, extraordinariamente. Você quer ser abençoado extraordinariamente? Extraordinariamente tem extraordinário, na verdade tem o ordinário. O que é ordinário? Que se espera. Tem o extraordinário, que é um nível acima do ordinário. É quando, por exemplo, você espera ganhar R$1.000. Se você ganha R$1.000, ordinário. Ainda que nós usamos essa palavra, o ordinário. O ordinário é o lógico, é o que se espera. O extraordinário é uma porção acima do ordinário. Se você for lá receber 1.000, recebeu 1.200. Agora, extraordinariamente, você foi lá e recebeu 2.000. É algo além do extra. Deus estava dizendo, Abraão, se você tiver uma aliança comigo, eu vou te abençoar de uma maneira que o que você pensa ou pede não chega. E hoje eu mudo o nome. Leandro, Márcia, Valdemir, José, Lucas, André.
Se você tiver uma aliança com Deus, nesse tempo, Ele quer te abençoar, não ordinariamente, não extraordinariamente, mas Ele quer te abençoar extraordinariamente. Ele quer muito mais do que extraordinário. A Bíblia diz: você receberá infinitamente mais do que pediu ou pensou. Eu desejo e tenho esse direito por causa dessa aliança, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo também é participante da aliança de Abraão. E o que eu li para você, Deus está dizendo: essa aliança não fica só em você, Abraão. Vai ser passada por todas as gerações e a terra será bendita através de você. Então, hoje nós temos o direito de liberar a bênção do céu sobre as pessoas por causa de Abraão. Agora, Deus precisa de um homem para liberar a bênção. E eu quero ser esse homem na tua vida hoje, dizendo que você será extraordinariamente abençoado e o que você pôr a mão vai prosperar. Haverá uma prosperidade sem medida. O Senhor te fará enriquecer e te fará viver o extraordinariamente dele. Eu amo essa palavra. Quando Abraão ouviu isso, ele se prostra em terra. E aí Deus começa: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será paz de numerosa nação, e blá, 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 blá. A questão é, a gente pede para Deus vir com avivamento na nossa família, na nossa cidade, para todo lado. Mas Deus não quer vir só. Ele quer alguém que faça isso com ele. Ele precisa da dona Marli no bairro, da Bruninha. Ele precisa do Bertz, do Lucas em Portugal, do Bruno em Portugal, da Andréia. Ele não quer só vir e te dar um presente. Ele quer te dar uma aliança. Porque se ele achar um corpo para se mover com ele, então ele vai se mover sobre a terra. Vai se mover sobre a terra. E o extraordinariamente vai acontecer. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que algo extraordinariamente vai acontecer nos próximos 5 dias. E você vai contar um testemunho que não, você vai dizer: é maior do que eu esperava, não só maior, mas muito maior do que eu esperava. Eu fui surpreendido com o que Deus fez, porque eu acessei as bênçãos de Abraão pela fé. Sabe o que é louco? Que a aliança de Abraão marca a aliança de fé. Noé era justo, então era uma aliança de justiça. Deus foi atrás de um justo. Só que agora Deus vem chamar um cara de Ur dos Caldeus. Ele era cadita, ele não era judeu, ele não era hebreu, ele nem tinha descendência hebraica. Abraão não tinha, sabia disso? A gente não sabe disso, né? Mas ele veio de Ur dos Caldeus. E se você estuda a linhagem de Abraão, ele era um mestiço, não era um cara da linhagem de Sete, não era o que... Por isso que eu gastaria muito tempo aqui, mas eu nem vou entrar aqui, que eu não conheço todos aqui, mas poucos vão ter esses dados teológicos que são discutidos. Por exemplo, você já deve ter ouvido isso, que quando Caim e Abel se separou, Deus escolheu um povo, que era o de Abel, né, que é descendência de Sete, e o povo da descendência de Caim é meio que desgraçado. Quem já fez teologia sabe que tem essa ideia, principalmente se você estudou na teologia pentecostal, das dispensações. Eles vão dizer que o povo de Deus, ali na Bíblia, no Antigo Testamento, dizia os filhos do homem, os filhos de Deus, era descendência de Sete, a descendência de Caim. E não tem nada a ver com isso. O povo de Deus era o povo que se aliançava com Deus. E aqui em Abraão você vê isso, porque ele não tinha descendência. Abraão era uma pessoa improvável, numa casa de idolatria, num lugar desacreditado, com uma idade já avançada, e Deus chama ele. E ele obedece à voz de Deus. Não tem idade, não tem dia, não tem local para Deus fazer algo através de você e com você. Tudo que ele precisa é que você ouça e obedeça.
Abraão se lançou por fé ao sair da casa. E Abraão alcançou favor pela sua fé. A aliança agora é uma aliança de fé. E Deus quer ter uma aliança de fé com você. Por isso Abraão é considerado o pai da fé. Porque ele é o primeiro homem que Deus faz aliança de fé. Entendeu? Pela fé de Abraão, Deus faz uma aliança com ele. O que eu preciso, pastor, para Deus fazer algo extraordinariamente na minha vida? Tenha fé. Tenha fé. É louco isso, não é? Porque pela fé Deus acha um homem, uma mulher e muda tudo. Eu sei que você já deve estar se agarrando a alguma desculpa. Não, mas eu tenho os meus problemas, eu tenho... Tá, tudo bem, fique com sua desculpa. Mas se você quiser ter fé, não importa onde, quando, nem quantos anos você tem. Nem se você pode ter 5 ou 100. Deus ainda pode fazer algo que teus olhos não conseguem nem ver, que os teus ouvidos não conseguem ouvir e que nem chegou ao teu coração. É o que ele quer te revelar e será extraordinariamente. Uau! Será sobrenatural. Não será natural. Não será. Será sobrenatural. Vai ser grande, maravilhoso, poderoso. E você viverá coisas extraordinárias. Mas lembre-se, Deus não quer só que você fique feliz. Ele quer deixar a terra feliz por você. Bendita é Boa Vista por causa de ti, José. Bendita é Portugal por causa de ti, Taylor. Por causa de ti, Lucas. Bendito é Poços por causa de ti, Rose. Bendito é São Paulo por causa de alguém de São Paulo que estiver aqui. É isso que você tem que entender. Deus fez uma promessa. Bem-aventurados serão em ti. Não por mim. Você consegue entender? Deus não disse, Abraão, bem-aventurado será a terra por causa de mim. Ele diz, não. Bem-aventurado será a terra em você. Você é a chave. Não está nem em Deus, nem no lugar. Está na pessoa. Que Deus escolhe ser amigo e ter uma aliança. Deus se tornou amigo de Abraão. E é a primeira vez que Deus vai falar e chamar alguém de amigo. Ele chega a Abraão e diz, ocultarei eu algo ao meu amigo Abraão? Faz. Ser amigo de Deus é ter visão privilegiada, é ver as coisas antes de acontecer, é estar um passo à frente e liberar bênçãos nas nações. Bem-aventurados serão as nações da terra em você. De ti sairão nações. A bênção estava onde? Em Deus, ou Leandro? Estava com Deus, estava, mas onde ele depositou essas bênçãos? No homem. Onde estão as bênçãos que você precisa? Em você. Onde estão as bênçãos que as pessoas precisam ao teu redor? Bem-aventurado será o povo em ti, Franciele. Em ti, Maria Cristina. Em ti, Yasmin. Em ti, André. Em ti, Marcos. Em ti. Deus quer abençoar a partir de você. Você abençoa a terra. Você libera as bênçãos. Você libera as bênçãos. Esse foi o nosso devocional. Estamos terminando nossa semana. Segunda-feira a coisa começa a engrossar. Segunda-feira vai ser um pouco mais teórico, mas vai ser incrível. E eu vou trazer luz sobre vocês da concepção de Jesus. Agora nós vamos chegar na nova aliança. Aqui ainda teve a aliança de Davi, que foi uma aliança para reinar sobre uma terra, porque essa terra que Abraão rende a Deus, ela é tomada por inimigos, então Deus precisa suscitar um rei. Tem a aliança que Deus faz com Josué, com Moisés.
A aliança com Moisés foi para trazer uma legislação celestial para a terra. Deus, para liberar uma legislação nova na terra, ele precisa de um homem. Depois Deus vai precisar de um conquistador. A gente pede para Deus nos dar as coisas, mas foi através de um homem que Deus conquistou as coisas. Cara, se eu fosse você, eu não ouvia muito eu. Porque eu vou tirar o teu lugar de conforto. De ficar pedindo para Deus fazer coisa que é para você fazer. Ficar me ouvindo é te botar em risco. Porque todo mundo quer que eu venha aqui e fique, Deus vai te dar, Deus vai. Só que ele vai te dar para você cooperar com ele. E quando você lê a Bíblia nessa perspectiva da aliança de Deus e a humanidade, de Deus desde a criação, que é o que nós estamos fazendo aqui, o homem feito, Deus e o homem, você vê que nossas aulas estão tudo nisso. Deus e o homem, Deus e o homem. Você vai descobrir isso, que nunca teve a ver só com Deus, porque por Deus ele faria. Você acha que Deus queria caos, demônio e tal? Mas o homem perdeu o controle e Deus agora está levantando homens para assumir o controle. Para dar um restart na Terra, para começar uma jornada de fé e marcar um território. Esse território vai ser tomado, o povo vai ser escravizado. Ele levanta um homem para libertar. Deus não podia pegar e arrancar o povo de lá numa noite, arrebatar todo mundo e pôr lá dentro de Canaã. Por que Deus não faz isso, pastor? Porque Deus não pode quebrar as leis que ele mesmo colocou. Se um homem escravizou, um homem tem que libertar. Então, Moisés se torna um libertador, um legislador do céu agora. Ele vai a Deus, ele traz uma conduta para que as pessoas se tornem sacerdotes, que elas possam voltar a se conectar com Deus. Depois vem Josué, um conquistador. Você fica pedindo para Deus te dar as coisas e Deus está falando, eu te fiz conquistador, seja forte e corajoso, vai para cima, conquiste você. Para de dar desculpas e vai conquistar, mas tem gigante na terra, passa por cima do gigante. Depois da terra conquistada, vem os B.O. civis e Deus começa a levantar juízes e começa a levantar legisladores. E aí você vai descobrir na Bíblia que, como eu te disse, não tem nenhuma fala só de Deus, que não tem um homem envolvido. A gente pede para Deus resolver e Deus está falando, eu queria que você fosse minha porta aí na terra. E aí nós iríamos resolver junto. Eu amo isso, porque é desafiador, mas é lindo. Porque quem Deus vai querer que caminhe perto dele na eternidade? Os salvos ou seus amigos? Eu não quero ser salvo. Ser salvo é muito fácil. Vai ter muito salvo. A Bíblia diz, eu não quero que vocês me chamem de Senhor mais. Eu não quero que vocês sejam meus servos. Eu quero que vocês sejam meus amigos. Eu quero ser amigo de Deus. E aí Davi será uma aliança real, onde Deus agora vai construir reis sobre a terra. Vai ter aliança com Salomão, por Davi, e vai ter várias alianças. Até... Poxa, amor. Foi você que passou. Foi pronto, vi um anjo aqui. Ainda que você seja um anjo, né, meu bem? Está de rosa? É. Então teu espírito passou atrás de mim aqui. Acabei de ver um espírito de um ser de rosa passando atrás de mim aqui. Então, sossega teu espírito. Até perdi o que eu estava falando. Bom, e nós vamos chegar semana que vem na aliança agora de Deus se manifestando na terra. Aí a coisa fica linda. Porque agora, hoje, Deus tem o controle da terra de novo. Pelo Filho. E nós estamos juntos nesse pacote aí. Então, semana que vem, a gente vai começar a trabalhar essa questão desde o nascimento de Jesus, da autoridade de Jesus, como ele teve autoridade, como ele desenvolveu isso, como ele, tudo que eu falar dele vai estar sendo relacionado a você também. Nós vamos embora, que está só começando. Tá? Um ótimo final de semana para vocês, de bênçãos extraordinariamente maiores que vocês possam imaginar. Seja